pela vossa perseverança que serás atendido. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e no vídeo de hoje eu vim falar sobre essa passagem bíblica, mas ela não é bem assim, tá? Eu meio que distorci aí um pouquinho. Eu falei, é pela vossa perseverança que serás atendido. E eu vou explicar já porque eu comecei assim, mas na verdade esse versículo, ele aparece assim no capítulo de Lucas, capítulo 21 do Evangelho de Lucas, versículo 19, diz assim: é pela vossa constância, ou perseverança, ou insistência, que alcançareis a vossa salvação. Em outras traduções aparece, alcançareis a salvação de vossa alma. Bom, esse contexto aqui, desse versículo, antes dele, o contexto é o seguinte, Jesus ele começa a explicar que o mundo, que nós passaremos por tribulações, por tremores de terras, de guerras, etc e tal, que pais vão entregar filhos e vice-versa. E quando nós formos levados, né, os discípulos foram levados diante dos juízes, diante daquelas pessoas que iriam julgar, condenar, que era para não temer, que o Senhor ia colocar as palavras certas, o Senhor ia direcionar a melhor forma de se comportar, o Senhor ia entrar em providência na sua defesa, que não era para se procurar, mas esperar o Espírito agir. E aí, no finalzinho, né, quase no finalzinho desse capítulo, nesse contexto, ele diz, é pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. No sentido, persevere, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, persevere na fé, persevere na fidelidade ao Senhor, tá? Então, esse versículo, na verdade, é dessa forma. Mas por que eu comecei falando, né, pela vossa perseverança que serás atendido? Porque há um outro versículo, e é isso que eu gostaria também de focar, há um outro capítulo e versículos que a gente gostaria de focar, que fala justamente sobre a perseverança, também uma outra forma de perseverança, no pedir através da oração. Caiu aqui o negócio. E é o seguinte, eu estou falando do capítulo 11, também do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 13, que diz assim, preste bem atenção, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo, pegue sua Bíblia e coloque no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13 e acompanhe. Um dia, num certo lugar, estava Jerusalém a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhe eles então, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou, se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho, ele fala da insistência. Primeiro, né, os discípulos pedem, né, Senhor, ensina-nos a rezar. E ele vem nos indicando a oração universal de todo cristão,
que é a oração do Pai Nosso. E é uma oração belíssima, é uma oração que se a gente for destrinchar ela pouco a pouco, a gente vai ver a beleza dessa oração. Né? Nessa oração a gente glorifica o Senhor, a gente pede perdão, a gente pede a capacidade também de perdoar, a gente pede pelo pão. É uma oração completa e bela. Mas eu não vou focar nessa oração do Pai Nosso. Mas inicialmente o Senhor começa nos indicando a oração do Pai Nosso, que é uma oração completa. Mas ele ainda diz, olha, em seguida continuou, né? Se alguém de vós tiver um amigo e procurar tal. Ou seja, ele começa contando uma história, uma parábola. Ou seja, olha, vocês fazem a oração do Pai Nosso, é uma oração completa. Mas eu te digo mais, eu te dou um exemplo de como a oração funciona, de como a oração ela é pertinente, de como a oração ela é eficaz. Aí conta a história lá de dois amigos, que um tá lá dormindo já há mais de meia-noite com sua família e chega um outro batendo na porta, toque, 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 Joãozinho, abre aqui, pelo amor de Deus, me socorre, que chegou visita na minha casa e eu não tenho nada a oferecer. Quantas vezes acontece no nosso dia a dia, gente? É fantástico que as parábolas, o Senhor, ele conta-nos em forma de parábolas, porque são coisas simples, são coisas do nosso dia a dia que qualquer pessoa pode entender, não só as pessoas que têm talvez grande capacidade de leitura, de interpretação, ou muito estudo, as pessoas mais simples também, as pessoas que talvez não tenham tanto estudo ainda, qualquer pessoa pode entender, porque ele traz exemplos do nosso dia a dia. Então, quantos de nós, às vezes, não chega uma visita em casa, assim, inesperada, uma visita que não avisou, e aí a gente não tem ali um pó de café para fazer um café na hora, às vezes o mercado, a vendia ali mais próxima está fechada, ou às vezes você não tem ali naquele momento para comprar aquilo, aí você vai lá pedir ao vizinho, me empresta aí, porque chegou gente aqui, menina, não tenho nada para oferecer, mulher não estava esperando. Mulher não estava esperando essa visita, me pegou desprevenida. E agora eu tenho que fazer ali um café, comprar um biscoito. Me empresta aí um pacote de biscoito, amanhã eu te devolvo. Me empresta aí 1 quilo de açúcar para eu poder fazer um café, um suco. Não é assim que acontece? Pelo menos acontece isso com os meus vizinhos, comigo. Às vezes, um domingo você quer fazer alguma coisa ali, um prato especial. Aí você começa a preparar o bolo, a empanada, enfim, o prato. E falta um ingrediente. Aí você olha o relógio, o mercado já tá fechado, não tem como lá, você já começou a fazer. Vai perder a massa? Não vai. O que você faz? Vai ao vizinho, um vizinho que você tem intimidade, ou uma irmã que mora mais próximo, né? Dessa forma. Então, o Senhor vem nos trazer esse exemplo. Então, o vizinho vai lá, bate, 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 por favor, me ajuda, me dá aí um pão, né? Ele tá lá no início, ai, por favor, vixe, vai embora, não me incomode, já tá tarde, tô cansado, tô dormindo, minha esposa, meu filho, tá todo mundo dormindo, vai-se embora. Aí às vezes a gente até finge, né, que não tem ninguém em casa, fica todo mundo quietinho, finge que não tem ninguém em casa. Aí, mas a pessoa tá lá insistindo, toque, 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 ou aperta a buzina, bzz, bzz, tac, tac. Aí a pessoa às vezes se estressa, mesmo sendo amiga, deixa eu ir lá atender logo, porque se eu não for, a pessoa não vai embora. Não é assim. Se eu não atender, ela não vai me deixar em paz. Não é dessa forma. Então é pela perseverança, pela insistência que aquele amigo, segundo a parábola do amigo importuno, foi atendido. E por que, Alessandra, você está trazendo hoje essa palavra para a gente estar compartilhando essa reflexão? Porque, mais uma vez, eu sempre trago exemplos de coisas que acontecem no meu dia a dia, nas conversas que eu tenho com amigos, nas observações que eu faço, nos ambientes que eu vou, no trabalho, etc e tal. E aí, ontem, uma amiga minha mandou mensagem para mim, perguntando como é que eu estava, e eu respondi que eu estava bem e que eu estava de recesso do trabalho. E ela falou assim pra mim, Ale, que bom que você tá de recesso. Então, é porque eu tô precisando de umas aulas de matemática pro meu filho, será que você não poderia me ajudar? E aí eu achei engraçado, eu falei assim, olha, eu estou de recesso. Ai, que bom que você tá de recesso, então me ajuda aqui, você pode trabalhar. Então ela veio me ofertar um trabalho em um momento que eu estou de recesso. Mas o que eu achei interessante nessa história, desse pedido dela ontem, o que eu achei graça, não foi nem tanto na forma que ela falou comigo, me cumprimentou e tal. Foi o fato dessa amiga já estar insistindo há algum tempo por isso. Ela já estava insistindo
há alguns meses atrás, e eu recusando, falando, olha amiga, não tenho como, porque eu tô trabalhando em tais horários, em outros horários que eu estou mais livre, eu tô mais livre assim, entre aspas, né, que eu não estou trabalhando, mas estou ocupada com outras coisas, com outros projetos, com outros objetivos, e no momento eu não tenho como ensinar o seu filho. Eu não tenho como abrir mão de alguma coisa aqui da minha rotina para encaixar isso. Claro que às vezes um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, mas não é a questão do dinheiro em si. É a questão realmente de outras prioridades ali que eu estava. Então ela insistia, eu falei, olha, no momento não vai dar. Quem sabe no segundo semestre, foi desde o primeiro semestre do ano, nós estamos agora em julho, foi desde o primeiro semestre que ela tá insistindo. Aí passou-se um tempinho, novamente, ô Ale, como é que você tá? Como é que tá essa rotina? E aí, já tem a possibilidade de ensinar meu filho? E eu novamente dizendo, não, infelizmente não posso, infelizmente não tenho como. Gostaria muito de verdade de ajudar, mas no momento não é viável, no momento eu não consigo te ajudar nesse sentido. Aí passou-se um tempo, ela me pediu novamente, eu recusando. E aí demorou um pouquinho e ontem ela mandou novamente essa mensagem. E eu ri porque falei, meu Deus, ela não vai parar, ela não vai desistir. E, claro, porque é uma necessidade, né, que ela tá procurando ali pro filho dela. E realmente eu estou em recesso. Teria como, se eu quiser fazer isso, como eu estou em recesso, eu posso, olha, dizer não, porque eu quero aproveitar realmente esse tempo livre para descansar, ou eu posso atendê-la. Então, qual foi a minha escolha? Como eu senti compaixão dela, e aí entra também a palavra de Deus mais na frente, porque o Senhor diz assim, ó, quem de vós vai pedir, ele diz assim, perdão, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e será aberta. Pois aquele que procura, acha. Se um filho pedir um pão, qual de vós dará uma pedra? Se pedir um peixe, qual de vós dará uma serpente? Se pedir um ovo, qual de vós dará escorpião? Então, como ela estava ali há muito tempo insistindo, e ontem, quando ela insistiu novamente, eu falei, eu senti compaixão dela de verdade. Eu falei, ela realmente está precisada, ela realmente tá ali tentando ajudar o filho dela. E eu senti ali, entre linhas, um pedido de socorro, de ajuda, como esse, um exemplo diferente, mas na mesma situação dessa parábola, por favor, me ajuda, chegou um amigo. De madrugada, provavelmente tudo fechado, né, gente? Tudo fechado também. Então me ajuda, não tenho nada em casa, foi uma surpresa essa visita e eu preciso de ajuda. Então ela veio também nesse sentido, Ale, me ajuda, por favor, mais uma vez eu te peço. Então naquele momento ali eu senti também compaixão dela, eu falei, poxa, ela tá me pedindo socorro. Então deixa eu ver o que eu posso fazer. Então como nesse momento eu estou um pouco mais livre, eu cedi. Falei, olha, tá bom. Olha, eu tô livre, eu não queria realmente trabalhar, eu queria aproveitar esse momento de recesso para descansar. Mas porque ela já estava me pedindo há tanto tempo, e eu senti ali realmente no coração de, Alessandra, vai, faz um esforço aí. Como você tá aí de recesso, vai ser um esforço não tão grande assim, não vai ser um grande sacrifício. Tire alguns dias aí desse recesso para poder acudi-la. Então foi o que eu fiz, eu falei os dias que eu poderia, os valores, o horário disponível, como era que ela preferia, etc e tal. Só sei que por causa da insistência dela, eu atendi. Ela conseguiu, não talvez por minha amizade, mas pela insistência. Porque como eu falei, não é que eu não queria ajudar de ruindade, porque eu não quero, é porque realmente não dava, tava apertado. E na vida da gente, às vezes, a gente tem que ir até onde nosso braço alcança. Por mais que você queira ajudar as pessoas, ajudar todo mundo, há momentos que a gente não vai conseguir. A gente não pode passar, eu pelo menos acredito que nós devemos respeitar os nossos limites. E há tempo para tudo, a própria palavra de Deus fala, há tempo para tudo debaixo da terra e do céu. Então, ou abaixo dos céus, né? Então, quando ela pedia, realmente eu não tinha como, mas pela insistência dela, eu cedi. E mesmo voltando ao trabalho, talvez eu ainda continue, estou pensando seriamente em dar um jeitinho ali, de apertar um pouquinho a rotina, de forma, obviamente, que não me prejudique, para poder continuar atendendo ela, talvez, aí por alguns meses. Então, eu lembrei dessa palavra, aí veio essa palavra na minha mente, é pela vossa perseverança que serás atendido. Mas aí eu pesquisando, não é bem assim, não é? É pela vossa perseverança que alcançareis a vossa salvação, por conta daquele contexto, né, dos discípulos serem perseguidos, serem colocados diante de reis, para ser julgados, etc e tal.
Mas casa direitinho também com essa parábola. Porque quando eu pensei, pela vossa perseveranças que serás atendido, eu pensei que esse versículo estava sendo relacionado a essa parábola aqui. Mas eu vi que esse versículo específico é sobre o outro contexto. Mas casa direitinho também com essa questão da petição, da oração, né? Que o Senhor começa a ensinar na oração do Pai Nosso, depois ele dá essa parábola como exemplo. Insista. Então, não sei o que você quer, não sei quais as suas necessidades, mas o Senhor ele fala, olha, ore. Ore a oração do Pai Nosso, que é uma oração completa, mas ore em cima a respeito da sua necessidade. Seja necessidade espiritual, seja necessidade financeira, seja um trabalho, seja nos seus relacionamentos familiares, enfim, não sei bem qual era, mas insista, ore, peça ao Senhor. Porque ele diz, olha, se você que sois mau, se algum filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Você tem coração, é seu filho, há um amor. Então você não vai fazer isso porque você acha que eu, sendo Deus, mesmo que vocês não mereçam, porque vocês acham que eu vou ser ruim. Eu não sou ruim, eu sou bom. Claro que o Senhor sabe de tudo, todas as coisas. Às vezes a gente pede coisas, a gente tem que ter a sabedoria também de pedir coisas que vão fazer bem pra gente, tá? Porque às vezes a gente pede coisas ao Senhor que talvez a gente não esteja pronto para aquilo, ou que talvez não vai nos fazer bem de alguma forma. Então a gente tem que ter sabedoria também no pedir. Mas se for algo do dia a dia, algo que realmente é uma necessidade sua, ou um sonho também, qualquer coisa, insista. Coloque em oração. Veja se realmente aquilo é para você, se realmente aquilo não vai te prejudicar a longo prazo, porque às vezes a gente pede tantas coisas a Deus, a gente não está preparado para receber, ou então a gente pede as coisas a Deus e a gente também não tá fazendo por onde, como eu já dei alguns exemplos em outros vídeos. Ah, Senhor, me dá um trabalho, me dá um trabalho, me dá um trabalho, mas você também não sai para colocar currículo. Então não tem como Deus fazer tudo. Tem, tem. Porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Mas a gente não pode ser acomodado. Nós não podemos ser acomodados, senão não há evolução, a gente tem que buscar, a gente tem que se movimentar, a gente tem que seguir. E aí, com a ajuda do Senhor, Ele vai abrindo portas, vai abrindo caminhos, vai mostrando onde devemos ir, vai abrindo portas e fechando outras, e assim a gente vai seguindo a vida. Então, insista, persista, não só na oração, mas também na ação. O que você precisa fazer? Enquanto você não conseguiu, eu acredito que você não vai deixar de buscar trabalho enquanto você não encontrar. Ou seja, para trabalhar para outras pessoas, ou seja, ao ponto de você ter uma ideia de você mesmo, de você mesma, começar a fazer alguma coisa, empreender, vender, prestar seu serviço, uma unha que você sabe fazer, um cabelo, ou ensinar uma matéria específica. Não sei, você não vai, com certeza, você não vai parar e não deve parar de ir atrás do seu sustento até conseguir. Seja sendo empregada por alguma empresa ou você mesmo encontrando um caminho próprio de adquirir aquela renda. E assim deve ser, nós não devemos parar. Você que está estudando aí para uma prova, para um concurso, eu sei que às vezes desanima, a gente desanima, eu sei. Eu sei, eu falo isso por experiência própria, mas eu lembro que já dei esse testemunho aqui também, que uma vez eu ia desistir, tava cansada de fazer vestibular, só fiz vestibular 3 vezes, na época que eu prestava vestibular, e achava que já tinha feito muito, né? E aí hoje eu vejo pessoas que fizeram vestibular 10 vezes, 8 vezes, pessoas que prestaram concursos 10, 8, 12 vezes e só passaram na 10ª vez que prestaram esses concursos daquela mesma área que a pessoa quer, né? Tem pessoas que querem só aquilo, que é a carreira policial, então eu vou tentar a carreira policial. Então, entre edital, tem-se o tempo ali de espera, né, 2 a 4 anos, aí depois, só de 2 a 4 anos que a pessoa vai lá tentar de novo, e às vezes não passa, aí a pessoa vai tentar de novo, e a pessoa não desiste, e tem pessoas que passam aí, tem pessoas que conseguem passar logo de primeira, graças a Deus, com dedicação, com estudo, enfim, com a vontade de Deus também, enfim, mas tem pessoas que só passam depois de 3, 4, 5, 6, inúmeras tentativas, mas não desistem, conseguem ali, ó, pela perseverança, pela insistência, pela constância,
tá? Então as coisas acontecem devagarzinho. Ainda, ó, eu quero ler um livro, eu não consigo ler essa Bíblia aqui em um dia só, toda de vez. Ah, mas eu vou ler 3 páginas por dia, não importa quanto tempo eu vou demorar para ler lá toda, mas você fica ali na constância de ler 3 páginas por dia, um capítulo por dia, não sei a meta que você consegue. Tem que ser metas que você consiga assumir, consiga cumprir. Então, se você tiver a constância de cumprir ali aquele pouquinho, vai chegar um momento, não sei quando, mas que eu vou conseguir ler toda, completa, tá? Não repare aqui que eu fiz assim, minha Bíblia tá precisando de uma capinha atrás, tá? Tá um pouco acabadinha. Mas, uma vez, mudando aqui de assunto rapidinho, uma vez eu tava abrindo a Bíblia, eu tava mostrando alguma coisa à minha amiga, e a minha Bíblia, né, é assim, ó, marcada, com post-it e tal. Aí ela, minha Bíblia tá toda acabadinha. Eu falei, claro, se eu uso. Aí ela riu e falou assim, já ia complementar também, né? Tá acabadinha, por quê? Porque você usa, porque você pega, porque você maneja, porque você lê, porque você anota e aí às vezes cai e tal. Ou seja, ela está sendo usada. Porque se ela não estiver sendo usada, ela estaria intacta, né? Se não está intacta, é porque ela está sendo usada e é para isso que a Bíblia serve, para ser lida, para ser usada. Aqui é um livro, gente, maravilhoso. Você tem que ter muito cuidado, obviamente, com a interpretação. Mas é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. Eu aconselho vocês a ler, a pegando devagarzinho. Se não entende, vai lá na internet procurar, ou procura alguém mais instruído, estudado para poder explicar. Mas façam uso da palavra do Senhor, que é maravilhosa. Ela instrui, ela cura, ela orienta, ela acolhe, ela conforta, ela dá força, dá sabedoria, enfim. Tudo. E nos ensina como agir na nossa vida, no nosso dia a dia, tá certo? Espero que essa reflexão tenha ajudado você de alguma forma. Compartilhe, curta, deixe aí seu comentário, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.